Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, a paz do Senhor para você, muito boa noite, que bom que você está aqui conosco. Eu sou o pastor Sidão da família Penha, estou aqui a convite do pastor Paulo Friso para esse nosso momento de reflexão dentro do nosso tempo de oração. Então, que você seja edificado nessa noite. Quero compartilhar com você brevemente aqui um trecho da palavra para te ajudar nessa reflexão. Olha só, eu não sei como você tem encarado os nossos dias, né? Estamos aqui no começo de 2021 e passou-se aí quase 12 meses de uma situação muito difícil. Como é que você tem encarado os nossos dias? Você tem encarado de uma maneira otimista, pensando assim, isso logo vai passar e amanhã tudo vai ficar bem. Você tem encarado os nossos dias, de repente, com pessimismo, né? Nossa, tudo está dando errado, todo mundo vai morrer mesmo, todos de uma vez. Eu não sei como você está pensando, de repente você esteja pensando sobre os nossos dias de uma forma negativista, né? Nós não estamos vivendo uma crise de saúde, imagina isso. Coisa nenhuma. O que nós estamos vivendo, na verdade, é um grande plano de dominação de uma nação lá do Oriente. Como é que você tem pensado os nossos dias? Você tem sido pessimista? Você tem sido otimista? Você tem sido negacionista? Ou você tem sido realista? Né? Sendo bem sincero, quem de nós poderia imaginar os dias que nós estamos vivendo? Quem não achou que, de repente, em 2 ou 3 semanas, tudo estaria resolvido? Eu não sei você, eu pensei. Mas lá se vão quase 12 meses e as coisas continuam bem difíceis. Talvez naquele momento lá no ano passado, eu e você, a gente não tivesse noção do que viria à nossa frente. Por isso, eu preciso ser muito honesto com você e muito realista nesse começo aqui de 2021, a respeito desses dias. Por isso, eu vou trazer aqui um texto de Jeremias no capítulo 29, do verso 1 ao 14, para nos ajudar aqui nessa reflexão. Né? Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, né, narra o tempo do exílio do povo hebreu, né, nas mãos da Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor, um tempo de sofrimento, um tempo de vergonha e um tempo de muita dor, muito parecido com os nossos dias aqui em relação a esses sentimentos, né? O profeta Jeremias, para você ter uma ideia, antes de ler aqui o capítulo 29, ele fica sabendo que algum dos profetas, dos falsos profetas lá na Babilônia, eles estavam enganando o povo. De que maneira? Eles estavam dizendo, dando uma mensagem, que em breve eles retornariam a Jerusalém. Isso não era verdade, isso era uma fake news. Eles estavam dizendo mentiras para os exilados. Jeremias fica sabendo isso e então ele trata de escrever uma carta. E essa carta a gente vai ler um trecho dela aqui, nesse nosso momento aqui de reflexão. Jeremias, ele sabia que esse retorno ele não seria breve, não seria para as próximas semanas. Deus já havia revelado a Jeremias no capítulo 25, no verso 11, que aquele tempo lá na Babilônia durariam 70 anos, não seria breve. Então, o povo estava sendo enganado e Jeremias, então, ele percebe que ele precisa dar uma resposta, né, para essas mentiras que estavam sendo contadas, essas fake news espalhadas pelos WhatsApps dos exilados, né, dizendo que eles voltariam em breve para Jerusalém, mas isso não é verdade. Então Jeremias ele escreve uma carta para os anciãos, os sacerdotes e todos os exilados. Isso está no capítulo 29 aqui de Jeremias, né? Ele começa falando aqui para quem ele está escrevendo. Aí no verso 4, 5 e 6 eu vou ler para você, se você quiser me acompanhar aí, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo. No verso 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5: edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para os vossos filhos e dai às vossas filhas maridos,
para que tenham filhos e filhas, e assim multiplicai-vos ali e não diminuais. Então, Jeremias está dando já um conselho logo de cara no começo da carta. Olha, edifiquem casas e morai nelas. Comam daquilo que vocês plantaram, né? Tomai mulheres, multiplicai, dei mulheres aos seus filhos, né? Dei maridos às suas filhas, para que eles se multipliquem e eles não diminuam. Aqui se destaca, nessa primeira parte aqui dessa carta que Jeremias está escrevendo para o povo exilado, essa preservação da nação de Israel, né, diante daqueles dias ruins, os dias do cativeiro. E o principal motivo, Deus instrui para que o seu profeta ele comunique isso ao povo. O que ele está comunicando ao povo? Jeremias está encorajando o povo para que, mesmo numa terra estranha, mesmo num tempo estranho, mesmo numa situação estranha, eles continuem vivendo e não sobrevivendo. E esse é um bom recado para nós, para os nossos dias. Esse texto, o contexto dessa passagem é para o exílio, é para aquele tempo de cativeiro. Então o profeta ele está dando um encorajamento, e isso serve aqui para nós, para os nossos dias difíceis, para essa nossa terra estranha. Por que terra estranha? Porque eu e você não somos daqui, nós temos uma terra que ela é celestial, Jerusalém celestial. Você vai para lá, eu vou para lá. Então se alegre com isso. Nós temos um tempo estranho, um tempo onde uma hora as coisas estão abertas, outra hora as coisas estão fechadas, uma hora as máscaras funcionam, outra hora as máscaras não funcionam, uma hora a gente toma, né, um tempo a gente toma vacina a vida inteira, outra hora a vacina não serve mais. É um tempo estranho, né? Nós vivemos uma situação estranha, assim como os exilados ali na Babilônia, uma situação que você não sabe mais quem fala a verdade, quem está dizendo, né, se o que está se dizendo é verdade, você precisa conferir tudo. Então, é uma situação estranha. E essa é a grande lição para nós nesse tempo ruim, é viver esse novo normal que a gente ouviu tanto em 2020, é encarar esse trabalho e os desafios que os tempos nos impõem. Então, o profeta está dizendo: ei, vocês devem morar nas casas que vocês construíram. Ei, vocês devem comer daquilo que vocês plantaram. Ei, vocês devem dar maridos às filhas. Vocês devem dar mulheres aos seus filhos, para que eles se multipliquem, para que eles se casem. Então o profeta está estimulando a viver, continuar vivendo, mesmo nos dias difíceis. Por isso, esse texto aqui, ele nos traz à luz muitas coisas, né? Coisas práticas que nós devemos continuar fazendo, mesmo em dias difíceis. O que é que nós devemos fazer mesmo em dias difíceis? Nós devemos continuar acordando cedo, nós devemos continuar enfrentando as nossas rotinas de trabalho. Você pode ter sido alterada a sua rotina de trabalho, mas continue trabalhando. Você deve ter tido que enfrentar as aulas online, as benditas aulas online. Pois enfrente as aulas online. Talvez ainda em 2021 nós ainda estaremos tendo que enfrentar essas coisas novas, e vamos enfrentar. O profeta está dizendo: ei, os dias são difíceis, mas você enfrente aí os seus desafios. É hora de a gente negociar as nossas dívidas, é hora de nós aprendermos a não gastar tudo aquilo que ganhamos. O ano de 2020 mostrou isso, que nós devemos ter uma reserva financeira. O ano de 2020 mostrou que nós devemos ter também saúde. Como foi importante estarmos saudáveis. Se você está bem aqui hoje, saiba, você foi poupado, você tem saúde, e isso é um valor para os nossos dias, certo? É tempo de obedecer os protocolos de saúde, né? Você tem que usar a máscara, tem que usar o álcool gel, você precisa manter o distanciamento. E assim, morar na casa que você construiu. A gente vivia reclamando que a gente não tinha tempo, de repente você foi enfiado dentro da sua casa, você precisa conviver mais dentro dessa casa, se você a construiu, se você a comprou, se você a alugou. É tempo de você saber que casa é essa. Olha aí, tem coisas para serem feitas, tem coisas para serem arrumadas. Agora nós estamos dentro de casa. Você está me assistindo agora, provavelmente você esteja em casa, ou se você estiver no seu trabalho, mas você tem um tempo agora de descobrir
more na casa que você construiu. Esse foi o conselho do profeta para eles. Não foi assim? Que mais desafio nos impõe? Está na hora de você amar a pessoa com que você se casou. Você nunca passou tanto tempo com a sua esposa. Você nunca passou tanto tempo com o seu esposo. É hora de você amá-la. É hora de você amá-lo. Certo? Nós nunca tivemos tanta oportunidade de estarmos com o nosso cônjuge. Esse tempo chegou, vamos amar. Está na hora de você sentar na mesa com os seus filhos e você falar do assunto deles e não dos seus. São os nossos desafios. Está na hora da gente comer do jardim que nós plantamos. O que isso quer dizer? Está na hora de nós vivermos das nossas experiências e não mais das experiências dos nossos pais, das experiências dos nossos amigos, das experiências das pessoas que estão à nossa volta. É hora de você ter a sua experiência. Esse é um grande desafio. Está na hora de nós vivermos o que nós pregamos. Todos dizem para os pregadores, todo pregador deve viver o que se prega. Mas eu te pergunto nessa noite, você de repente não é um pregador, você tem vivido o que você fala? Hein? Esse é um tempo de vivermos aquilo que nós falamos, porque falar é fácil, viver é difícil. O ano de 2020 mostrou isso. O ano de 2021 também continuará mostrando isso. Devemos viver aquilo que nós falamos. Então, como é que você tem enxergado esses dias? De maneira otimista, de maneira pessimista, de maneira negacionista ou de uma maneira realista? Talvez seja a melhor maneira de encarar os nossos dias. O salmista, no Salmo 137, versos 3 e 4, ele mostra um pouco o que era a vida dos exilados, desse tempo aqui que a gente estava lendo de Jeremias 29. Olha o que diz o Salmo 137, versos 3 e 4. Pois ali, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em uma terra estrangeira? Esse era o que eles estavam vivendo lá no cativeiro. O Salmo 19,14 também diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Então, esse é o tempo, o salmista está retratando esse tempo aqui do exílio, e eles estavam com esse tempo. Então, essa carta vem dizendo, olha, vivam, não desistam, não olhem para trás, mas vivam nesse tempo de dias difíceis o que de melhor o Senhor espera de nós. E voltando ao texto de Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 7, diz assim, e procurai a paz da cidade para o qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Então, ontem nós tivemos o aniversário da cidade de São Paulo. Você orou por São Paulo? Por essa cidade onde você está? Se você está nos assistindo aqui na cidade de São Paulo, ou na cidade onde você estiver aí inserido ou morando, assistindo aqui a nossa transmissão, você orou pela sua cidade? Por que deveria orar pela cidade? Porque dentro desse contexto que o profeta ele diz para os exilados, olha, orem para que na sua cidade vocês terão paz, porque na sua paz vocês terão paz. Existe um plano de Deus aí, O Senhor nos ensina que durante os períodos de provações da vida dos seus servos, nós devemos entender que está ocorrendo não é por acaso, existe um plano em andamento. Então, quando o profeta diz isso aos exilados, olha, orem pela paz da Babilônia, porque vocês terão paz. Dentro desse plano, a nossa atitude deve ser de uma adaptação, procurar viver da melhor maneira e mais realista possível. Não devemos nos enganar, os tempos são difíceis. Ainda vai levar um tempo nessa situação. Então, só que no caso aqui dos exilados, Deus já havia revelado para o profeta quanto tempo duraria aqueles dias difíceis, 70 anos. Então, Deus ele tem um plano para nós. Quanto tempo vai durar esses nossos dias difíceis? Eu não sei. Mas enquanto eles durarem, eu quero te encorajar, assim como o profeta fez com os exilados na Babilônia, que você viva da melhor maneira que você puder. Execute o seu trabalho, faça
a obra que Deus te pediu, continue evangelizando, continue orando, continue participando dos cultos. Se você tem saúde, se você está bem, coloque a sua máscara, tome um banho de álcool gel e vá cultuar ao Senhor na sua casa. Se você não quer passar por isso, se você de repente é do grupo de risco, você tem que ficar em casa, dedique o tempo que você tem ao Senhor de verdade. Né? Faça isso de uma maneira correta, põe uma roupa, né? Ligue ali a transmissão, tenha o seu tempo de oração, o seu tempo de adoração, ouça a palavra, mas que você faça isso e continue vivendo, que você não sucumba, né, aos dias difíceis, porque a gente vai deixando as coisas. Não, seja certeiro nisso, continue louvando a Deus, continue fazendo as suas coisas, continue acordando cedo, continue trabalhando, continue louvando a Deus nos dias difíceis. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, de 11 a 12, né? Refletindo esse plano de Deus. Não digo isso por causa de necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou experimentado. Né? Tanto em ter fartura como a passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Paulo está nos ensinando aqui nos dias difíceis como é que a gente se comporta. Como é que você tem se comportado? É tempo de termos um olhar realista para os dias difíceis. Obviamente que essa passagem que eu estou usando aqui, de Jeremias, ela se tratava desse encorajamento para os exilados, né? Para os judeus que continuariam cativos por 7 décadas. Estava no começo ainda. Olha quanto tempo. Então essa carta foi direcionada para eles. Agora, o espírito da passagem também se aplica a todos nós, porque vivemos numa época ruim, quando estivermos vivendo nesses dias difíceis, tempos difíceis, situações difíceis, terra estranha. É o que nós estamos vivendo. Todos nós continuamos vivendo em um ambiente hostil, né? Peregrinos estrangeiros buscando a nossa Jerusalém celestial. Nós estamos aguardando ansiosamente sermos levados à nossa residência permanente, que não é aqui. Você não é daqui. Essa terra é um local de passagem nosso. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor para você. Então não desista, não abaixe sua cabeça, não se entristeça, enfrente as situações. Os dias são difíceis, mas a promessa dele está conosco. Isso é suficiente para nós. Então nós devemos aprender a depender de Deus, precisamos entender que Deus permite as adversidades, mas Ele não fica indiferente, né, para conosco quando elas acontecem. Os dias são difíceis, mas Ele não está diferente. Deus é um pai, Ele é ainda mais carinhoso que um pai humano, Ele não se alegra vendo seus filhos sofrerem. Deus está olhando para todo o momento da sua vida. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Isso é palavra de Deus para a sua vida. É palavra de Deus para você hoje, para os dias difíceis. Mesmo aqui no começo do ano, em 2021, que você não desista, que você saiba que Deus ele tem um plano para a sua vida. A pandemia ela não é um tempo aí na sua caminhada. Né? Você não vai ficar parado um ano esperando as coisas se resolverem. Você vai continuar fazendo as suas coisas. Você vai continuar produzindo. E o produzir aqui é você cuidar da sua vida, da vida que Deus te deu. Por isso, devemos morar nas casas que construímos. Devemos comer do fruto dos jardins que nós plantamos. Sejamos realistas. Deus tem mais para você. Qual é a mensagem de esperança para nós, então, nessa nossa reflexão, nesse nosso tempo de oração aqui? Que você não está só. Deus tem um plano. Vou ler para você Romanos 8, 28. Porque para mim não tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é Romanos 8, 18. Aí mais adiante, no 8, 28, ele diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Deus tem um plano para você nos dias difíceis. Essa é uma carta de Deus para você
não desista. Viva da melhor maneira que você pode. Continue fazendo o que Deus te pediu. Não pare. Não se iluda com os otimistas, mas seja realista. Creia na palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar. Deus, obrigado por esse tempo aqui de reflexão sobre a Tua palavra, sobre essa carta que Jeremias escreve aos cativos aqui da Babilônia. Senhor, que para os nossos dias difíceis aqui o nosso coração seja cheio de esperança. Senhor, que cada pessoa que está me assistindo aqui, que está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor mesmo possa encher esse coração de esperança, de coragem, de entusiasmo, de encorajamento, Senhor, para continuar vivendo a sua vida. Senhor, abre portas. Senhor, abre, ó Pai, a Tua bênção na vida de cada um. Que haja rios no deserto aqui, Senhor. Senhor, pelo Teu poder e pela Tua palavra pregada aqui, Deus, que haja ânimo na nossa vida para esse ano de 2021 que se inicia. Que o Senhor mesmo possa nos encorajar e não nos fazer desistir. Que as situações, o tempo difícil, o tempo de incertezas, Deus, ele não vença, Senhor, a nossa fé. Mas juntos contigo nós enfrentaremos os dias difíceis, em nome de Jesus. Que você seja abençoado com essa reflexão. Que você continue essa oração aí na sua casa, onde você estiver. Que Deus fale diretamente com você. Leia essa passagem de novo aqui do capítulo 29, leia o capítulo 25 de Jeremias também, entenda esse contexto aqui de Jeremias encorajando o povo ali no exílio, porque no verso 10, Deus também vai dizer para eles, olha, ao passar de 70 anos, eu estarei com vocês. Então Deus tem um plano, Deus tem vitória para você. Amém? Obrigado pelo tempo aqui juntos com vocês. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe toda a igreja do Butantã, Deus abençoe todos que estão assistindo aqui essa mensagem, ela vai depois aí para as nossas redes, para o canal da igreja, que isso possa abençoar você que está nos assistindo. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe, fique bem. Tchau.